Mostra a luneta, Marcão! Isso. Bota a luneta, Marcão! Bota a luneta, Isso, Marcão. Não, vocês estão querendo. Que É inteligência isso, artificial, cara, né? eu A Navarro acho não que falou é- isso, não. Gosta Marcão, de uma luneta, hein? Vem em Que bom momento essa isso? vitória pra ir com moral pra É. ganhar do Flamengo É quarto. isso aí. É isso Aliás, aí. a sorte de vocês é que o campeonato tá acabando, porque nós embalamos agora, filho. Nós é chegar. Ó, eu vou falar mais. Se tem uma torcida aqui no fim de semana, ficou mal, mas muito mal, foi a do Vasco. Os caras, mas eles... Meu, você não Eu tem vi lá noção. embaixo, né? Você tá crente? Eles não estavam perguntando se ia ganhar, era de quanto. É. É sério? Tá Porque Doze tinha ganhado no anos. Morumbi já, né? Tava nessa pegada. Ô, louco, mas de nessa- quanto se... Soberba? Juro! 12 juro. anos, né? 12? É, 12 anos do São Porra. Paulo. Eram 6 jogos, né? Que o Vasco ficou muito tempo na Série B. Sim. 6 jogos. Aí os caras venceram os últimos 6 jogos, tá? Vinha ontem e falava, tamo bem no Brasileirão, tamo subindo, etc e tal. Os caras estavam perguntando de quanto, estavam querendo saber de quanto ia ser. Não é se ia ganhar, não. Desculpa, Nossa, desculpa. os caras devem estar arrasados. Desculpa por esse choque de realidade aí, Fernando Diniz. Aliás, Ué, mas eles ganharam no Morumbi, eles tinham o direito de pensar isso, né? e se eu não me engano, nessa época o São Paulo tava bem também, aí pegou o Vasco lá, acabou dando uma ramelada. Não, e muito obrigado ao Vasco por ter vencido a gente no primeiro turno. Porque foi nessa vitória do Vasco que o Zé Mané foi demitido. Verdade, ó. Então, Jujuba? muito obrigado. Foi Falando nisso, começou, né? A saga dele lá. Do que, Edu? Zubedia. Perdeu, né? Ele Perdeu pro né? Ceará, Não, mas... ele ganha, ele perde, mas É. o torcedor não curte o trabalho dele. Né? E aí, Marcão? Fala aí pra nós. Bom, então, com relação à vitória aí, né, seu Bento? Boa vitória do São Paulo, a segunda, né, vitória consecutiva. O São Paulo já tinha vencido o Bahia no final de semana, acabou vencendo o Vasco também. E tanto o Bahia quanto o Vasco, né, o Sombra bem disse aí, vinha numa sequência grande de vitórias aí o Vasco da Gama. O São Paulo conseguiu vencer mesmo fora de casa e contra o Bahia também. É um time que tá brigando ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, há de se ressaltar que não foram contra qualquer adversário ali que você pega pra A gente pra só quebrar. tropeçou nos menores, né? Não, mas agora nós ligamos o turbo, agora é sério. Agora na... Marcão, Entendeu? vamos lá, Marcão. Agora o motor aí tá voando. Esse próximo não sei não, hein? Acho que... Mas o Flamengo também não é nada disso, aqueles Então, caras. Ó, mas é capaz do São Paulo tirar ponto do Flamengo. Tira, lógico que tira. Tomara. Ainda mais jogando entre aspas em casa, né? Por mais Tomara que que o jogo tire. seja na Vila Belmiro, do cheiro. Vila Morumbiro. Mas em relação ao jogo de ontem, aí, seu Bento, primeiro Biro tempo... é a tua cabeça. Não, nós É vamos, isso. Nós vamos hastear a bandeira lá de novo, hein, que já tô É. pedindo autorização pra não ficar um negócio chato. Tipo, ó, chegou aí, não falou nada pra ninguém, subiu uma bandeira. Vamos subir de novo o bagulho lá. Adesivo vestiário, sabe? Não, mas não pode, mano. Lá na Vila Belmiro, lá se É, adesivar... mete aquela cola que não sai. Não, aí você Não, vai mas tentar pode arrancar sim, depois, ô, arranca a Marcão. tinta. Ah. Não, mas o Marcão, o Corinthians uma vez quando foi jogar lá no Allianz, ele adesivou o vestiário, mas depois eles tiraram. Não, mas mas- eles adesivaram como se fosse o vestiário do Corinthians, cara. Então, mas é que tá, mas lá na Vila Belmiro não é essa tinta acrílica que solta fácil. Depois você vai arrancar o adesivo e vê a tinta junto na parede. Não, é cal, pô. É reboco, é reboco. Mas em relação Vou ao mostrar jogo. o aí- rebocão depois, viu, mano? Vou te mostrar reboco. o tamanho do reboco, grandão. Mas em relação ao jogo de ontem aí contra o Vasco, né? Primeiro tempo bastante equilibrado, né? Tanto o Léo Jardim quanto o Rafael fizeram boas defesas. E aí já no final do primeiro tempo ali um lance onde o São Paulo teve um escanteio, já quase no último lance do jogo praticamente, né? Escanteio pro São Paulo, o Arboleda ele é agarrado e aí é marcado o pênalti pelo VAR, né? O tal do Wilton Pereira não viu no primeiro momento, até entendo, porque o cara tá prestando atenção em um monte de coisa dentro da área e não dá pra focar apenas em um lugar, mas o VAR de forma acertada chama ele lá pra poder revisar o lance. Marcado o pênalti pro São Paulo, o Lucas bate com muita competência, faz esse 1-0. O São Paulo no começo do segundo tempo volta meio sonolento. O Vasco teve duas grandes oportunidades, né? Principalmente ali com o Felipe Coutinho, acabou batendo de dentro da área, a bola passa cruzada ali, raspando a trave do Rafael. E depois o outro jogador lá, o Tinha que colombiano ir dos pra caras. pressão, né? Exato, então o Vasco já teve uma bola na trave lá de cabeça do Ryan no primeiro tempo, teve essa bola também que o Rafael fez no começo do segundo tempo, e a partir daí, com as mudanças que o Crespo fez, o São Paulo voltou a entrar no jogo. Na minha opinião, das mudanças que ele fez aí, a mais acertada foi o Ferreirinha. Aliás, o Ferreirinha perdeu espaço com o Crespo, eu não sei porquê, né? Afinal de contas ali, o Crespo tem preferido colocar o Tapia quando ou o Luciano ou o Lucas acabam jogando ali, ele sempre coloca o Tapia como essa primeira opção para substituir um ou outro. E foi assim mais uma vez contra o Vasco, né? O Tapia, por mais que seja um cara esforçado, um cara que gosta de finalizar, mas eu ainda enxergo o Ferreirinha com maior potencial do que o Tapia. Enfim, o Ferreirinha ele entra e começa a criar boas jogadas, né? A principal delas, talvez, aí, antes do gol do Luiz Gustavo com a assistência do Ferreirinha, ele chama o jogador do Vasco para dançar ali na entrada da área, ele acaba sofrendo um pênalti, e aí, na minha opinião, mancada do árbitro de vídeo e também do tal do Wilton Pereira, que não é surpresa para ninguém criticar esse cara, né, Domênico? Aliás, fraco Meu demais. Deus, o que é aquilo ali?
Ali é pênalti, RG. O cara do Mas Vasco não é, estica Marcos, o sabe o que braço. acontece? Ah. Palmeiras e Flamengo, Igualzinho. no turno. Não, pior, E- hein? Acho que foi Esse até foi pior. Foi na Rascaeta esse lance. lance? Esse foi pior. O do São Paulo? Sim, Mas foi a mesma coisa, de segurar aqui no... pênalti. Pênalti. Aí era o Wagner Hillway. Sim. Era ele que tava no VAR aqui no Palmeiras e Flamengo. E era ele que tava no ontem com o São Paulo e Vasco. Também. Aí ele tem dois critérios diferentes. É a mesma jogada, mesma coisa. Foi pênalti. É que aí, ô Domênico, eu tava ansioso pra que a CBF divulgasse. É brincadeira, porque velho, olha. no jogo São Paulo e Palmeiras, o árbitro de vídeo, ele recomenda pra que o árbitro de campo lá vá pra poder analisar. E o cara recomenda, não, eu vi, mas não foi nada. O cara, ele força uma situação. O cara do Palmeiras escorrega. Então, ele meio que quer descredibilizar a opinião do árbitro de vídeo pra poder justificar que a dele vai prevalecer. Eu não sei qual foi a conversa ontem do Rio A lá com É um o Wilton absurdo. Pereira. Enfim, mas pra mim aquilo O ali é cara é pênalti. ruim. Aquilo é ali pra mim ruim é esse pênalti. Hillway. Tá? Não foi marcado o Péssimo. pênalti, tava 1x0 pro São Paulo nesse momento. E numa dessa o Vasco poderia ter empatado, quem sabe até virado o jogo, por conta de uma porra de um erro de arbitragem novamente, o São Paulo poderia ter sido prejudicado. Só não foi porque no final do jogo lá o Ferreirinha fez uma jogada individual, cruzou a bola, o Luiz Gustavo fez esses 2x0. E eu acho que cabe também aqui uma crítica ao nosso querido Rigoni. Né? Foi outra das peças ali que o Crespo fez em termos Sombra de tava alteração. bem feliz com ele ontem. Ah, mas qualquer torcedor do São Paulo que entende o mínimo de bola não vai ficar contente com o desempenho desse cara já desde a primeira passagem. Teve uns emocionados aí quando o São Paulo contratou, a gente até fez enquetes lá nos programas que a gente faz. A maioria aprovou a contratação. Não sei onde essa galera tá com a cabeça. Deve estar na lua, não é possível. Mas enfim, gostaram da contratação do Rigoni. Aí ele fez um primeiro jogo na Libertadores ali, conseguiu uma finalização de fora da área, exigiu do goleiro lá na defesa, etc. Aí começaram a chegar mensagem pra mim. Tá vendo? Tá criticando o Rigoni, aí, ó, o cara, pá, não sei o quê. Falei, calma, vamos esperar. Falei, começo da primeira passagem dele também foi muito boa. Jogou acho que um mês ali de bom futebol, depois sumiu. E sabe o negócio da Cinderela, vira abóbora depois da meia-noite? Foi o que aconteceu na primeira passagem dele. E nessa segunda passagem aí foi só um jogo, né? Aquele da Libertadores, lá que foi o jogo da estreia dele. E depois mostrou que realmente o Rigoni é só o Rigoni. Então, pros emocionados de plantão aí que tava contente com a contratação dele, graças a Deus o São Paulo não tem que bater a meta que exija do São Paulo a compra automática do jogador. A não ser que o Júlio Casares mostre mais uma vez que é um cara completamente insano e queira, por livre e espontânea vontade, adquirir em definitivo esse incompetente aí, esse QI de ameba. Mas enfim, perdeu 2 gols ali, na minha opinião. Não, que... quem de ameba, Ah, mas não. pelo amor de Deus, o cara é fraco. Não dá. É ruim, ruim demais. Não, aquele Não. que ele perdeu... Os que dois, seu Bento, os Não, dois. mas esse aí foi dose, hein, velho? O primeiro que os caras do Vasco bate cabeça, ele sai cara a cara com o Léo Jardim. E no segundo, seu bem, ele recebe a bola, mas assim, ele corre pra não chegar. não, ele... E ele correndo pra linha de fundo, Sombra. Ao invés dele correndo pro meio pra poder ter ângulo pra bater, ele corre pra lá eu acho que... pra fechar o ângulo. É burro. Acho que você... Pelo amor de Deus, acho que não vai renovar com esse cara, né? Não sei se tem Não gatilho. duvide de Júlio Precisa ver se Casares. tem gatilho. Não, tem, mas o São Paulo, assim, ele teria que cumprir uma meta de jogos lá, jogando pelo Essa menos não é mais 45 minutos. possível. Não é mais possível. Ah, mas não nada é? impede, Não, nada não. impede, Sombra, que Júlio Casares fala, quer saber? Mas Pô, pelo pode que eu vi adquirir. da declaração do Crespo, onde ele disse e deu o exemplo do Tapia como esse é o tipo de jogador que eu quero. Né? Aí você fala assim, nossa, ele tá falando do Tapia, ele quer jogador igual o Tapia. É o que pode, né? É porque ele fala o seguinte, que entrega, garra, velocidade, entrega física, não reclama se fica no banco. Fala assim, esse é o tipo de jogador que eu quero trabalhar. Então, ter jogador de bom talento, é difícil a gente conseguir, não é mesmo? Dinheiro pra isso não tem. De bom talento, só se vier da base, ou você conseguir um empréstimo ou outro, como é o do Marco Antônio, que eu entendo que é um jogador que tem um certo talento. Eu acho um bom jogador. Bom. Mas você trazer de fora, não pode trazer esses Rigoni da vida. Chega de jogador de 32, 33, 34. Tem que pegar os caras que nesse Tapia aí. O Tapia não é nenhum primor, mas ele dá trabalho, ele incomoda, ele corre. O futebol hoje é muito físico. Não adianta você ter jogador Se mata em campo, né? Não adianta ter jogador de talento se o cara não pega na bola. Se o cara não chega na bola, não pega na bola. Não adianta. Então, assim, não dá pra ter... O ideal, o que é? Que corra e tenha talento. Com o que o São Paulo hoje virou, é impossível você ter o cara que corre e tem talento. É difícil. Não vai conseguir. Você quer um exemplo de Tapia, por exemplo? Talvez até um pouquinho melhor tecnicamente. É o Enzo Dias. O Tapia da lateral O cara esquerda. se entrega. Por exemplo, o Alisson. O Alisson aqui ele não tá bem, cara. Mas o Alisson, até a última contusão, onde ele ainda tava melhor, é esse tipo de jogador.
Não tem jeito. O São Paulo hoje, como o time mediano que virou, é isso. Não tem muito. Né? Mas é bem por aí mesmo. É isso aí. Tô vendo aqui, São Paulo, agora numa informação de bastidor, né? O São Paulo tá tentando renovar o contrato, estender o contrato do Rui Costa. Vence no final de 2026, mas internamente é o trabalho dele. É ele que viaja com a equipe. Acho que o trabalho dele é mais um trabalho de... É o cara de negociação com os outros times para contratação, então, renovação de contrato. Então eu acho que ele já quer antecipar e renovar o contrato dele, estender o contrato o nome dele era muito sondado ou dito como indo pro Grêmio. O Grêmio vai passar por eleições. E para o jogo já falando de quarta-feira, que eu vou assistir esse jogo aí com você. Vai torcer? Vamos lá pra Vila? Ele pode estar no sofá da energia. Se precisar de força... O Bento e o Domênico no sofá da energia. No sofá. O Luciano volta, acho que ele vai fazer gol. Só que perdeu o Alan Franco e o Enzo Dias pra esse jogo aí. Patrick Lanza vem aí. Cadê? O Wendel tá fora, né? Tá machucado, esse aí também. O Alan Franco entra quem no lugar, Marcão? Vai entrar o Ferrarese. Muito provavelmente vai ser Ferrarese, Arboleda e Sabino, né? Pelo lado esquerdo. Põe mais um na lateral direita, deixa o Sabinão só segurando ali, ó. Não é canhoto ele? O Sabino é canhoto. Então, deixa ele de quarto zagueiro, meio lateral ali, põe mais um na direita, faz uma linha de 4 e ó. É isso aí, velho. O Patrick Lanza para os caras lá, velho. Vai pôr aqui, ó. Vai olhar, o Arrascaeta vai aceitar no meu bolso, a Arrascaeta. Só se ele entrar com uma arma. Quem que vai estar pelo lado direito? Será que é o Varela que tá jogando lá? Não sei. É o Varela. Então... O Varela que disse, né? Ele preferia a LDU. Mas não foi hipócrita também, Não, mas também a gente também, né, Sombra? Falar que é que no caso dele, a situação do Racing, eu acho que é um time bem mais difícil que a LDU. Né? Agora, os caras mesmo tava quase levando a LDU, ia dar de mão beijada pros caras, os caras falaram, agora vai vir a carne de pescoço aí na final braba, velho. Né? Isso vai ser no Peru mesmo, né? Já tá definido a Libertadores, a final? É 29, né? 29 em Lima. Cara, não, porque tinha a possibilidade até de transferirem a final de lá, porque Peru lá tá tendo uns quebra-pau lá, enfim, politicamente falando, tá meio congestionado o negócio. Mas começaram a vender ingresso aí também, né? Então, só um pitado, né, disso aí, uma pitada, né? Cara, a Conmebol odeia, né, velho? Ela odeia. Lima, cara, 11 horas pra chegar lá, são 3 escalas pra você chegar. Cara, o Palmeiras se classificou, aumentaram em 30% na hora já os voos. 90%! Aumentaram 90%? Os voos já subiram 90%. Então, cara, você vê, cara, aí... É uma fortuna. Aí você pega assim, faz uma conta básica aí, o cara pra ir lá pra assistir esse jogo aí, vai de 10 a 15 mil reais, velho. O cara vai ter que gastar. Nossa senhora. Não tem o hotel lá, não é essas coisas. Vazou aí, viu, mano? Mano falou só? Eu não... Não, aí o mano, ele... Vazou. O mano, ele tem no bolso não, ali. Foi o Toninho, não, é caro, ele. pô. Foi o Ele Toninho. tem no mas bolso é caro, ali. pô. Mas, pô, ele sai naquele ali atrás ali onde tá aquele, né? Ele tem que a chacoalha ali, cai um monte. Mas ali cofre, deve ser né? o cofre. Então, Marcão, cara, eu não sei por que, cara, tem esse fetiche de fazer um negócio tão longe, velho. Eu não sei por que isso. Tem tanto estádio aqui na parte de baixo. Eles já sabiam que... Eles já sabem, né? Que esses times do Peru não chegam. Então eles jogam lá. Fazendo média. É pra fazer média com a população. Mas Sombra... Se os times de vocês não chegam, a gente traz a final pra vocês. Mas isso vai... As federações. Média com as federações. Entendeu? É política. Mas a Federação Peruana tem que velho. impacto também na Comebol. voto. Pra eles tem, política, velho. gente. Os caras voto. votam. Os caras votam, pô. Os caras têm voto. O voto da CBF é igual lá da CPU. Lógico. É a mesma coisa. Bom, mas de qualquer maneira, o São Paulo agora, né, Sombra, é o 8º colocado no campeonato. Lembrando que hoje já virou G7, porque Flamengo e Palmeiras fazem a final da Libertadores, né? Então já abre mais uma vaga. Então pode acontecer também de virar um G8, caso o Cruzeiro ali, o próprio Fluminense vença, o Vasco lá, a Copa do Brasil, com exceção do Corinthians que tá pra baixo de nós, então pode ser que vire um G8. O São Paulo hoje ele Corinthians não ganhar, então. o São Paulo ele tá a 3 pontos atrás do Fluminense hoje e tá a 4 do Botafogo. O Flu né, que tomou piaba. o 7º e o 6º. Então acho que é perfeitamente possível também pensar no G6 aí, viu, Sombra? Mas essa pré aí... não pode cair na primeira. Se cair na eu vi primeira hoje pré, eu Libertadores, recebi hoje uma informação do meu amigo Reginaldo, Regi Andrade. É o seguinte, se o São Paulo pegar a pré, ele já não joga no Morumbi, hein? Ah, é? Pode não jogar no Morumbi, que já tem show do AC/DC. Putz. Eita. E há de Em se fevereiro. Pensar. Há de se pensar, porque assim, É pré-Libertadores... melhor não classificar pra não ter esse problema, né? Não, pelo amor de Deus. Mas aí Olha será que canalha esse cowboy, ó.
Ele já adesivou o vestiário do Santos, velho. Olha lá. Porque só preto e branco fica estranho, né? Deu uma cor ali, hein? Deu uma cor, deu uma quebrada, ficou mais chique. Mas lá não pode. Ó, eu quero ver, ó, se o Luciano tiver personalidade, ele abre o armário do Pelé e põe a chuteira lá dentro e tira uma selfie. Opa, com certeza. Não, ele põe a chuteira. Dá licença, rapaz. Bom,